Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aí ao canal Calculista de Aço. Meu nome é Felipe Jacob, sou calculista, projetista de estruturas metálicas, engenheiro mecânico, e hoje eu estou aqui para trazer um conteúdo para você, principalmente para quem é detalhador ou quem trabalha com detalhamento de estrutura metálica e precisa daquelas soluções rápidas para determinar a quantidade de solda em diagonais de treliça, uma tarefa muito comum, bastante corriqueira aí da atividade de quem trabalha com detalhamento. E também é legal para quem é calculista, para quem trabalha com cálculo, cálculo e detalhamento, né, para poder saber aí alguns macetinhos de como que a gente determina a solda rapidamente, tá bom? Então, se você se interessa, continua assistindo o vídeo. E já peço, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá aquela força para mim, dá o like aí, compartilha esse vídeo com quem você acha que esse conteúdo vai ser útil, tá bom? Então vamos lá. Antes de começar, primeira coisa, tudo que eu vou falar aqui só vale para a cantoneira laminada A36, material da cantoneira ASTM A36, ok? E só vale para a solda com eletrodo E60, não precisa ser eletrodo revestido, pode ser eletrodo, pode ser solda MIG também, tá? E60 significa que ele tem 60 KSI, 60 kLibra por polegada quadrada de resistência, a ruptura. No mercado é o famoso 6013, tá? Não é aquele eletrodo 7018, é eletrodo 6013. Então, por quê? Porque todas as propriedades que a gente vai usar aqui são desses dois materiais, que é o mais comum, tá? Cantoneira laminada A36, eletrodo E60, que é o mais econômico aí durante a fabricação. Então, eu tenho aqui, para exemplificar, antes de mais nada, se você entrou no vídeo só para saber quanto que é o comprimento e a espessura da solda, então já vou dar para você, você pode assistir e logo depois eu vou fazer a demonstração matemática de como a gente chegou ali, tá? Então, se você entrou aqui só para ver isso, eu vou aí já te dar a informação. Se você estiver especificando a espessura do filete de solda, ou seja, aqui está a sua cantoneira, né? Aqui está a sua cantoneira e aqui está a sua chapa, ok? Aqui está a sua chapa. E então, o filete de solda é sempre um filete triangular. Então, vai colocar um filete triangular aqui, ó. Esse filete triangular, essa cota aqui, essa medida, nós chamamos de DW, ou perna de solda, tá bom? DW ou perna. E essa perna aqui, ó, tem uma regrinha muito antiga que o pessoal fala assim, ó, esse filete de solda, ele precisa ser 70% ou 0,7% da espessura da chapa, ou no caso da cantoneira, tá? No caso da cantoneira aqui, isso nós vamos chamar de TF, ok? A espessura da aba da cantoneira. Então, o pessoal, o detalhador mais antigo costuma muito usar essa regrinha aqui, ó, 0,7 do TF. Então, se, por exemplo, eu tenho uma cantoneira que tem a espessura 10 milímetros, exemplificando, eu usaria 7 milímetros de espessura. Tá? Beleza, isso é a espessura da solda. Mas e a quantidade de solda? Ou seja, o comprimento total da solda. Quanto que eu devo colocar aqui de comprimento de solda para que eu tenha resistência garantida? Ou seja, para que eu tenha a peça, para eu ter certeza que não vai romper na solda a minha ligação. Então, se você estiver usando o 0,7 TF, a soma da quantidade dos filetes tem que dar 5 vezes a largura da cantoneira. Então, no caso aqui, por exemplo, se eu for fazer uma solda aqui, eu tenho que ter a largura, o comprimento, perdão, igual 2 vezes e meia a o BF da cantoneira. Ou seja, se a minha cantoneira aqui no caso é 44,45, vamos arredondar? Arredondar aqui 45 milímetros, tá? 1,3. É cantoneira de 1,3, 45 milímetros. Então, se eu tenho 45 milímetros, fazendo 45 vezes 2,5, 45 vezes 2,5, vai dar 112 milímetros. Então, eu tenho que ter no mínimo aqui 113 milímetros desse lado, 113 milímetros do outro lado, para ela poder estar garantida. Isso usando o eletrodo E60, tá? O 6013, e 70% da espessura da solda. Tem como fazer diferente? Tem, claro que tem. Deixa eu apagar tudo aqui. Eu posso fazer diferente, posso fazer assim. Posso fazer 2 vezes a largura aqui, 2 vezes aqui, já tenho 4 vezes a largura, e posso fazer uma aqui. Então, somando tudo, eu tenho 5 vezes a largura. Então, eu tenho 2 aqui e uma aqui. Aqui eu vou ter 45, aqui eu vou ter 90 e aqui eu vou ter 90. Se você fizer isso, ok, você pode ficar tranquilo com a sua cantoneira aí, tá?
Se você estiver usando a espessura da solda igual à espessura do material, então vamos colocar aqui, ó, a espessura da solda é igual à espessura da cantoneira, então você vai trabalhar com 4 vezes a largura. Então aqui no caso, se você estivesse usando exatamente a espessura da cantoneira para fazer a solda, então você teria que não ter 5, mas apenas 4. 2 de cada lado já estaria suficiente, tá? Então seria o caso de você fazer isso aqui, ó. 2 aqui, tá? 2 vezes a largura aqui, 2 vezes a largura aqui. Ou seja, 90 desse lado e 90 do outro lado. Beleza? Se você veio aqui só para ver isso, então essa é a regra. E se você quiser entender de onde saiu isso, né, a formulação matemática disso, continua comigo que a gente vai demonstrar isso aqui. Então vamos lá. Vamos fazer um pouco de conta. Então tem duas coisas que precisam ser garantidas. Primeiro, a resistência da própria cantoneira. Eu preciso garantir que a cantoneira consiga suportar o esforço necessário. Mas aí é uma questão da verificação da ligação. Veja bem, ó, se eu faço uma ligação muito curtinha, o que vai acontecer? Vai acontecer que, se essa cantoneira acionar a capacidade máxima dela, este comprimento de solda vai acumular muita tensão aqui nessa região e a tensão vai extrapolar o limite de escoamento da peça. Então, por isso que a norma me obriga a fazer duas verificações para a cantoneira. A primeira, para a cantoneira não, para qualquer barra tracionada. A primeira verificação nós chamamos de escoamento da seção bruta, que é basicamente a resistência à tensão axial de tração dela, que é a área bruta da cantoneira vezes o limite de escoamento da cantoneira dividido por 1,1. E a outra verificação é uma verificação que a gente chama de ruptura da seção líquida, que aí envolve o quê? Envolve o CT e a área líquida, o limite de ruptura por 1,35. Esse assunto aqui a gente aborda com bastante calma no curso completo de cálculo de estruturas metálicas que você vê aí no primeiro link da descrição. Quem é meu aluno já sabe, quem já tem algum conhecimento de estrutura metálica também já sabe do que eu estou falando. Essa segunda verificação, ela existe para garantir que você não vai colocar um filete de solda muito pequeno, ou que, se for caso de parafusada, que você não vai colocar parafuso muito pertinho um do outro, a ponto de concentrar a tensão. Essa segunda verificação, ela consiste no quê? O CT, que é um coeficiente que vai me ajudar a controlar esse acúmulo de tensões. O CT ele é 1 menos a excentricidade, já vou explicar, vezes o comprimento da solda. O que é excentricidade? Em qualquer peça você tem uma excentricidade em relação à ligação e à linha neutra daquele elemento. Então, no caso de uma cantoneira, você tem aqui a linha neutra da cantoneira. A excentricidade é a distância da linha neutra até a face ligada. Esse é o EC. Então, 1 menos EC sobre o comprimento. O que é o LC? O LC é justamente esse comprimento de solda aqui. Ó, tá vendo? Ó? Este comprimento de solda a gente chama de LC, tá bom? Então, 1 menos a excentricidade sobre LC é o meu CT. A N, no caso da cantoneira soldada, a área líquida é exatamente igual à área bruta da peça. Por quê? Eu não estou fazendo furo. Se eu estivesse fazendo furo na peça, aí seria uma outra história. Não vamos entrar nessa seara aqui agora, porque o vídeo é para ser rápido aqui. Rápido, porém, explicar direitinho tudo o que está acontecendo ali. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou igualando a verificação de escoamento da seção bruta com a verificação de ruptura da seção líquida. Igualando por quê? Eu quero que elas tenham a mesma resistência. Eu não quero que a minha peça seja governada pelo comprimento de solda. Eu quero que eu tenha um comprimento de solda mínimo para que a verificação de ruptura da seção líquida seja igual à verificação de escoamento da seção bruta. Então, fazendo essa igualdade aqui, ó, voltando aqui nesse ponto, eu consigo cortar a área bruta do lado esquerdo, que é o escoamento da seção bruta, e com a área líquida, porque não fiz furo nenhum, área bruta igual a área líquida. E aí, refazendo matematicamente, fazendo a álgebra toda aqui, eu tenho que 1 menos EC sobre LC, que é a excentricidade sobre o comprimento, é igual a 1,35, a relação FY sobre FU dividido por 1,1. Reorganizando isso aqui, ó, não vou passar o passo a passo da álgebra aqui, mas reorganizando aqui, eu tenho que o comprimento mínimo de solda, isso eu não estou falando da resistência da solda ainda, eu estou falando do comprimento mínimo. Quanto que tem que ter do começo ao fim para que a minha barra esteja
igualada às duas verificações, ruptura da seção líquida, escoamento da seção bruta. O comprimento mínimo é a excentricidade dividido por 1 menos 1,227 relação FY sobre FU. Colocando as propriedades do A36, porque isso aqui pode ser feito para qualquer aço, A572, Civil 300, sei lá, qualquer aço que você quiser. Mas o aço mais comum para cantoneira laminada é A36, então a gente vai falar aqui, colocando as propriedades do A36, eu refaço essa conta aqui e eu encontro um número que é o mínimo de solda necessário é 4,23 vezes essa excentricidade. Tá? Então, eu preciso, em primeira mão, né, ter a excentricidade da cantoneira para fazer a minha conta. Então, beleza, vamos analisar aqui o que seria essa tal de excentricidade da cantoneira. Eu vou abrir aqui uma página, estou com um monte de coisa aberta aqui. Essa aqui é o meu site, tá? calculistadeaço.com.br. Se você vai aqui na aba tabelas, tá? E procurar aqui nas tabelas, você vai ver uma tabela de cantoneira laminada de abas iguais. No nosso caso ali, a cantoneira de 1 3/4, está bem aqui, não sei se dá para você ver no mouse, tá? 1 3/4 está aqui. A espessura da minha cantoneira é 3,16, ou seja, 4,76 milímetros. O que é essa cota X? A cota X é a distância da linha neutra da cantoneira até a face dela. No caso, na minha tabela, é esse número aqui. Ó, tá? Outras tabelas você encontra também essa informação. Então, no caso da 1 3/4 por 3,16, esse valor vale 1,30. Olha lá, 1,30. Tá meio ruim de ver, ó. Deixa eu aumentar aqui a tela para ficar mais fácil de você visualizar aí. Não sei se vai ficar em cima do meu mouse aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. 1 3/4, ó, tá aqui, rodando aqui embaixo, ó, 1,30. Beleza? Então, essa é a excentricidade, tá? Essa aqui é a posição da minha linha neutra. Então, eu vou pegar aqui, ó, no caso da minha cantoneira, eu vou multiplicar 4,23 vezes a excentricidade. Então, no mínimo, eu preciso ter 5,5. No mínimo, tá? Não posso ter menos do que isso. Guarda esse número, que esse número não é agora o mais importante, mas ele é importante porque, dependendo da configuração da solda que você adotar, você vai ter que acabar respeitando isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. No mínimo, 5,5. Qual que é a segunda condição? A segunda condição é a resistência do filete de solda. Então, vamos lá. Adotando a premissa que eu vou usar a espessura igual a 70% a espessura da solda igual a 70% da espessura da cantoneira, ó, eu vou fazer uma solda com perna igual a 70% do DW. Então, isso aqui é 0,7 do DW aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa espessura aqui, tanto de um lado quanto do outro, é 70% do DW. No caso, tá? Fazendo a conta aqui, ó, 4,76 é a espessura da cantoneira, vezes 0,7 daria, aqui na calculadora, 3,33. Ninguém vai especificar uma solda de 3,33, a gente especifica a solda de 4 milímetros, tá? A espessura da solda. Mas só para você entender, eu multiplicaria a espessura da cantoneira por 0,7 para encontrar esse valor. Essa é a espessura. Travei minha espessura aí. Então, beleza. Travado minha espessura aí, ó, a resistência da solda, do filete de solda, que é o quê? 0,6, que é um cisalhamento, vezes 0,7 do DW, que é o quê? É a área da garganta efetiva. Ó. Toda solda, ela é um filete, né? Ela é um triângulozinho. Ela é um triângulo retângulo, né? Que a gente entende o seguinte, o que está atuando de fato nessa solda? Está atuando é o que a gente chama de garganta efetiva. A garganta efetiva, tá? Este comprimento aqui, ó, este comprimento, ele vale 0,707, arredondando, 0,7 do próprio DW, tá? Então, essa garganta efetiva, esta cota aqui, ela vale 70% da perna da solda que a gente especifica. Então, a gente especifica isso aqui que é 4, na prática ele é 70% disso, porque é isso aqui que vai estar, de fato, trabalhando o cisalhamento. Então, a resistência da solda é 0,6 por ser um cisalhamento, 0,7 DW, que é a área, é a largura aqui da minha garganta efetiva. LW, o que é o LW? É a soma de todos os filetes de solda que eu tenho. Tá? É a soma dos filetes de solda, vezes o FW, tá? Vezes o FW, que é o limite de ruptura da solda. No caso, vamos trabalhar com o 6013, né, o E60, e isso é 41,5 kN por centímetro quadrado, dividido por 1,35. Reorganizando isso aqui, ó, eu tenho que a resistência da cantoneira
tem que ser igual à resistência da solda. Beleza, a resistência da cantoneira, aí eu vou trabalhando algebricamente aqui, ó, 0,6, 0,707, 0,7 do TF, que é o que eu estou usando, LW, FW por 1,35. Vou trabalhando algebricamente até eu chegar no LW isolado, tá? E o LW isolado, ele dá o seguinte, o LW, a soma de todos os filetes de solda que eu vou ter que fazer na minha cantoneira, veja que não é o comprimento do começo ao fim, é a soma de todos os filetes, tá? Ele tem que dar 2,52 área bruta dividido pela espessura da cantoneira. Tá bom, Felipe, o que isso significa? Área bruta, espessura da cantoneira. Se eu fosse agora, sem fazer mais conta, eu poderia simplesmente fazer assim, ó, pegar lá na minha tabela a área bruta da peça, ó. Qual que é a área da peça? A área da minha peça é essa aqui, então, ó, 1,3. A área dela é 4 centímetros quadrados. Deixa eu pegar aqui a minha calculadora aqui para a gente ver, ó. Calculadora, ó. Então, eu vou pegar a área bruta, que é 4 centímetros quadrados, vezes 2,52, tá? E dividir aqui, então, pela espessura, que é 0,476, no caso, né, em centímetro, vai me dar 21,17 centímetros aproximadamente. Então, no total, eu teria que fazer 21,17 centímetros do jeito que eu quisesse, desde que eu respeitasse o comprimento mínimo de 55, que a gente já viu, né? Então, beleza. Só que é o seguinte, eu posso dizer também, em outras palavras, eu posso dizer o seguinte, ó, que a área de uma cantoneira, fazendo uma continha bem bestinha aqui, ó, é esta chapinha aqui, ó, que é BF, vezes o TF, mais esta chapinha aqui, que é o BF, vezes o TF, subtraído dessa regiãozinha aqui, ó, tá? Que é o quê? TF quadrado. Então, eu vou dizer que é 2 vezes BF vezes TF menos TF quadrado. E aí, o que eu faço? Ó? Eu vou fazer o seguinte, organizando aqui, ó, pegando este valor, que é o valor da área, e substituindo aqui, dividindo os dois por TF, corta esse TF, e um TF corta aqui e fica elevado à primeira. Então, vou ter que o LW é igual a 2,52 vezes 2BF menos TF. Fazendo a distributiva, eu tenho que o LW é 5,04 vezes o BF, menos 2,52 vezes o TF. Como 2,52 vezes o TF é sempre um valor muito pequeno, a favor da segurança, tá, a gente adota o seguinte, que o LW é, arredondando, 5 vezes a largura da cantoneira. Então, eu tenho que trabalhar com 5 vezes a largura de cantoneira. Fazendo a conta aqui, ó, lá a gente tinha encontrado, né, a 2,52 área bruta menos dividido pelo TF. Então, seria aqui, ó, 2,52 vezes a área bruta, que é 4, dividido por 0,476. Ele me pediu 21,17. Fazendo essa continha aqui, ó, essa conta aqui é a conta mais exata, ele vai me trazer quanto? 5,04 vezes 44,45. 44,45 é a largura da cantoneira, que é 1,3 menos 2,52 vezes 4,76. Então, aqui, 212 milímetros, 21,2 centímetros, igualzinho a gente tinha encontrado ali. Só que, no dia a dia, a gente, como o valor aqui de 2,52 TF é um valor pequeno, daria quanto? Daria 2,52 vezes 0 vezes 4,76. Ele ia me pedir para tirar 10 milímetros ali, é bobeirinha, tá? Então, para arredondar e para facilitar a vida no dia a dia, a gente faz que a largura da cantoneira, que a soma do comprimento total da solda é 5 vezes 44,45, ou seja, 222 milímetros. Ou seja, no total, eu tenho que somar 22 centímetros ou 222 milímetros de solda no total, tá? Isso aqui é caso você queira usar 70%, como a regra mais comum aí dos detalhadores, tá? 70% do TF, tá? Se você quiser usar a espessura de 70% da aba da cantoneira. Se você quiser usar a espessura da cantoneira em si, ou seja, vamos supor, isso aqui é mais comum quando a gente usa cantoneira de 1/8, tá? Cantoneira de 1/8 aqui, ó,
a gente não tem como especificar muito menos do que 3 milímetros. Então está aqui, cantoneira de 1/8, aqui é 3,2, eu vou especificar 3, tá? Usando a espessura da cantoneira como um todo, tá? Aqui para especificar ela. Então é a mesma conta, ó. A gente faz exatamente a mesma conta, só que ao invés de 0,7 do TF, né, a gente vai usar o próprio TF, e aqui esse 0,7 é da garganta efetiva. Antes, na outra, era 0,7 vezes 0,7, né? Ó. Era 0,7 do DW, tá? Aqui é 0,7 e o DW é 0,7 do TF. Beleza, aqui eu uso o TF inteiro, refazendo a conta toda, a gente chega no valor que o LW é 1,76, 2 BF menos TF, em outras palavras, 3,52 BF com menos 1,76 TF, arredondando 3,5 BF e ignorando a subtração do TF, eu entraria com LW igual a 4 BF, tá? Então, no caso de eu usar a espessura inteira, eu preciso colocar 4 larguras de comprimento de solda. Comprimento, né, de somatório total de solda, né? E no caso de usar apenas uma, né? No caso de usar 0,7 do TF, eu teria que entrar com 5 BF. Beleza. Aí ficaria assim, quais são as alternativas que eu tenho? A primeira alternativa que eu tenho é o seguinte, ó, aqui 5 BF. A minha cantoneira ela tem 44,45. Vamos arrumar aqui, né? A 45 milímetros. Bom, 45 milímetros, então, se aqui eu tenho que somar ao todo 5 larguras, então eu vou colocar 2 larguras aqui, 2 vezes 45 aqui, que me soma 90, tá? Duas aqui, uma aqui, perdão, que é a própria largura da cantoneira, e 2 vezes 45 aqui. Ao todo, eu somei 2 mais 2 mais 1, 5. 5 BF e a espessura aqui é 4. Na verdade, é 70% dos 4,76, que é a espessura da cantoneira. Então, isso aqui já é uma forma clássica. Duas larguras aqui e uma largura aqui, usando 70% do DW. Sempre lembrando E60 e material A36. Outra forma que eu poderia fazer é simplesmente somando aqui, ó, 5 apenas dos lados, tá vendo? 5 apenas dos lados. Então, eu teria que colocar 2,5 a largura aqui, 2,5 a largura aqui. Fechou quanto? 2,5 mais 2,5 dá 5 larguras, né? Então, 5 vezes 45, isso aqui, 5 vezes 45 dá 225, né? Dividido por 2, 112. 112 milímetros. Aqui deu, eu coloquei 115 para ser mais... 112,5, né? Eu coloquei 115 para arredondar, tá bom? E outra forma que você poderia fazer é usar a própria espessura da cantoneira e colocar apenas 4 diâmetros, ó, 2 aqui e 2 aqui. Pronto, aí você também resolveu o problema. Sempre lembrando que este valor nunca pode ser menor, ele tem que ser maior do que o 4,23 excentricidade da cantoneira, tá? No caso aqui, 55 milímetros. Ah, Felipe, mas ia ter como arrumar isso aí desse jeito? Olha, até tem, tá? Se você fizer a seguinte configuração, vamos supor que você adote a seguinte configuração. Eu vou fazer aqui na minha cantoneira, eu vou desenhar minha cantoneira aqui, ó. Eu vou fazer na minha cantoneira o seguinte, eu vou usar a espessura total, vou colocar uma solda aqui na frente, vou colocar uma aqui, vou colocar uma aqui, e aqui na minha chapa, na minha goussê aqui, ó, eu vou colocar uma solda aqui atrás, ó. Aqui atrás dela, tá, ó. Então, no total, eu somei 4, tá vendo? Eu somei 4, só que é o seguinte, o comprimento de solda aqui nesse trecho, ele ficou 45, que é menor do que os 55 que a gente calculou. Aí já não é recomendável, tá? Apesar de que tem essa daqui, mas ela tá meio que acumulando aqui. Bom, aqui nesse caso ela até poderia ser maior, mas vamos supor que ele ficou bem pertinho aqui, ó. Acabou dando 45 no total. Você está chamando somente uma das abas da cantoneira, você continua concentrando tensão. Então, toma cuidado que você tem que manter acima dos 4,23 vezes a excentricidade. Minha recomendação, eu pelo menos vou falar assim, o que a gente usa no dia a dia? A gente vem aqui e faz assim, ó, 5 vezes, esse, tá? 5 vezes a largura da aba com 70% do TF da cantoneira, tá bom? Ok? Espero que isso tenha sido útil para você, que você tenha gostado dessa aula. E se você ainda não conhece o meu curso completo, dá uma olhadinha aí no primeiro link da descrição. Tenho certeza que você vai gostar da ementa. Aí nos comentários aí
Na descrição do vídeo também tem alguns outros materiais que eu recomendo, cursos aí de detalhamento, curso de detalhamento do Thiago Carnovale, que foi meu aluno, meu colega, muito bom o curso dele, que ele trabalha com Autodesk Advanced Steel. Tem alguns livros também que eu recomendo ali e principalmente eu te convido a conhecer o meu curso, meu treinamento completo, onde lá eu ensino você a calcular a estrutura metálica do zero, trabalhando primeiro com software gratuito, cálculo manual, planilha, e depois eu vou ensinar você a trabalhar com softwares profissionais, CPK de metálicas 3D, MCalc 3D, Mastan 2, tem dezenas de exemplos, ali tem mais de 250 horas de exemplo, tem aula ao vivo toda terça e quinta, aula gravada, acesso vitalício, suporte via WhatsApp, é bom demais, tá bom? Então é isso, a gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Grande abraço e até mais.